Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 42. A Arca de Deus no meio do seu povo, garantia de sua presença. O povo de Israel, o povo de Deus no passado, tinha a Arca de Deus como garantia da presença de Deus junto a eles. Só que a arca não podia estar em qualquer lugar. Tinha que estar em um lugar santo, um lugar santificado. E este lugar era o lugar mais santo que havia no meio do povo. Era chamado o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Este era o lugar reservado para se colocar a arca de Deus. A arca nada mais era do que um caixote, uma caixa grande de madeira, revestida por dentro e por fora de ouro, de forma que só se via o ouro, e ali era colocado o testemunho de Deus, que consistia das 2 tábuas de pedra, e durante o deserto também a vara de Arão que havia florescido e uma amostra do maná. Mais tarde passou a ter somente as tábuas de pedra e a vara de Arão, e depois tão somente as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, contendo os 10 mandamentos. Assim era a arca, que representava a garantia da presença de Deus entre o seu povo. Hoje, nós também temos, de certa maneira, a arca. Deus garante a sua presença em nós, no meio do seu povo, quando alguns pré-requisitos são satisfeitos. Se algumas condicionantes são atendidas, então Deus mantém e garante a sua presença entre o seu povo. E para nós, a presença de Deus em nós é tudo. Basta que o Senhor esteja presente para nós sabermos que temos tudo, porque a Bíblia é clara em Romanos no capítulo 8. Se Deus deu o seu próprio Filho, então não nos negará nada mais. Graciosamente nos dará com ele todas as coisas. Deus em nós é garantia de bênçãos completas e totais. Veja Êxodo 33, versículo 14. Respondeu o Senhor Deus a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ora, se Deus ia com eles, então não precisavam eles temer a mais nada. E Moisés sabia disto, tanto é que ele responde: está bem, ó Deus, entretanto, se a tua presença não vai comigo, então não me deixe ir. Eu não me sinto seguro se tu não vais comigo. Que você, minha irmã, saiba disto. Se Deus não está com você, não vá a lugar nenhum. Não vá a nenhum lugar onde você saiba que Deus não possa ir. Meu irmão, não ande por caminhos nos quais o Senhor Deus não possa passar. Cuidado onde os seus pés andam. Cuidado onde suas mãos tocam. Cuidado, porque se você não tem o Senhor Deus, Satanás vai atingi-lo. Seguramente você estará fora da proteção e Satanás vai devorá-lo. Em Êxodo 33, versículos 2 e 3, nós lemos: Deus, irado contra o seu povo, desabafava: enviarei o meu anjo adiante de ti, ó povo. Lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. O anjo iria adiante do povo, não mais o Senhor. Embora também o anjo de Deus seja proteção, como está no Salmo 34, mas melhor mesmo é ter a presença do próprio Deus. No entanto, junto a Israel, Deus já não poderia ir mais para que não consumisse o povo. O anjo de Deus iria adiante do povo. Deus mesmo não poderia ir. Que tristeza aquela! Que isto não aconteça conosco, comigo, com você, que o Senhor não possa ir conosco, com o seu povo, mas que estejamos colocando a nossa vida, o nosso grupo de discipulado, o grupo da igreja, o grupo do qual você faz parte, seja igreja, congregação, denominação, seja o que for, o grupo do qual você faça parte, que Deus não se afaste dele,
que Deus esteja sempre presente para garantir a vitória. Em 1 Samuel 4, versículo 4, nós lemos algo que era característico naquela época, uma deturpação dos propósitos originais de Deus. Deus queria estar sempre presente junto ao seu povo. Deus queria ser a garantia da vitória do seu povo, mas o povo de Deus rejeitou a Deus e tomou a arca como um talismã, um objeto milagroso que poderia garantir vitória. E o resultado não se fez por esperar, não adiantou nada. No capítulo 4, versículo 17, é dito que Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio, derrota completa, portanto, e também os 2 filhos do sumo sacerdote, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Não adiantou a arca de Deus. O povo estava em rebeldia contra Deus, no pecado, então não adiantava a arca, ela não traria garantia nenhuma. Não pense você que existe qualquer fórmula mágica, qualquer objeto que possa nos garantir vitória, senão tão somente o próprio Deus. Em desobediência a Deus não adianta nada. Não adianta a Bíblia debaixo do braço, ela não protegerá você do mal de Satanás. Se Satanás tiver que agredi-lo, ele o fará, ainda que você esteja com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia de capa preta, como nós a conhecemos, não tem em si mesma nenhum poder, não, meu irmão. A palavra viva sim é que tem o poder. A Bíblia de capa preta, papel, nada mais do que papel escrito. Mas a palavra viva é aquela que está dentro do nosso coração, da nossa mente. Esta é que tem poder. A palavra escrita não tem poder nenhum. Não adianta bater com a Bíblia na cabeça de um endemoniado. A Bíblia não tem poder. Como não tem poder a fórmula mágica, o nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, ou saia Satanás em nome de Jesus. Alguns judeus, filhos de Seva, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, quiseram expulsar demônios em nome de um Jesus que eles não conheciam. Não adiantou nada, o demônio veio sobre eles e os arrasou. A verdade é que não existe nenhum objeto mágico, isso é idolatria. Não existe templo nenhum que seja melhor do que uma praça, do que uma rua, do que uma praia para louvar o nome do Senhor, para proclamar a vitória do Senhor. Não existe nada que seja sagrado, que tenha poder em si. Não há nenhum templo, não há nenhum púlpito, não há nenhum livro, nenhuma Bíblia, nenhuma fórmula mágica. Tudo isto pode se tornar em objetos de idolatria, como era a arca antigamente. Não adiantou nada. Com arca ou sem arca, um povo rebelde e desobediente seria derrotado, porque Deus assim o havia determinado. Em Deuteronômio 28, 63, é dito: como o Senhor se agradou em fazer-vos bem, assim também ele vos fará perecer, por causa da rebeldia, da desobediência. Não adianta querer dizer que nós temos a arca, que temos culto, não adianta nada. Não adiantam doutrinas, o que adianta é ter o Senhor conosco. Em Marcos 7, versículo 6, Jesus desabafa exatamente o que acontece em nossos dias. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão ensinam doutrinas que são preceitos de homens. É o que nós temos visto hoje em dia aí. E também diz ele: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Deus não quer isso não, meu irmão. Tenha misericórdia de você próprio, meu irmão. Tenha misericórdia, minha irmã, de você própria. Não cultive nenhum objeto de idolatria, mas que tenha o Espírito de Deus em você. Isto sim é que é importante. Em Jó 27, versículos 3 e 4, ele diz: enquanto estiver em minha vida, o fôlego que Deus me deu, nunca os meus lábios falarão injustiça. Ele cultivava temor a Deus, porque nele estava o verdadeiro espírito da arca. Então vamos ver qual é o verdadeiro espírito da arca. Deuteronômio 29, versículo 9. Guardai as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. A aliança antiga não estava
apenas no testemunho da arca. A arca guardava o testemunho e não o valor da aliança. Deus diz claramente para o seu povo: guardai as palavras desta aliança e cumpri-as. Deus queria que a palavra estivesse guardada no coração, como está lá no Salmo 119. Guardar as palavras de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Este é verdadeiramente o espírito da arca. Aliás, a arca era colocada num ambiente muito puro, muito santo, muito seleto. O Santo dos Santos, ou o Santo Lugar também, eram lugares onde só se via ouro. A presença de Deus estava tipificada ali com majestade, com realeza, na pureza do ouro. Mas aquilo não valia nada se o povo não obedecia a Deus, se a aliança não estava guardada no coração dos israelitas. Tanto é que Deus permitiu que viessem os inimigos e destruíssem o seu templo, levassem os seus objetos e tomassem a arca. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Mas hoje, o que vem a ser a arca? Hoje a arca da aliança de Deus nada mais é do que o Espírito Santo de Deus que está em nós. Hoje não precisamos de uma arca visível, não precisamos de templo nenhum, não precisamos de mármore, de púlpito, de bancos de igreja, não precisamos de nada disto, não precisamos de batina, de roupas especiais. Hoje a palavra de Deus está dentro em nós. O Espírito Santo é a verdadeira arca. A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia da certeza que temos de salvação, é a garantia de que Deus nos levará para a sua glória. Como prova, como garantia, ele nos deixou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é esta garantia, é esta arca que habita em nós. Veja Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que em vós habita. O Espírito Santo habita em vós. E mais adiante, em Romanos 8, 26, é dito: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito Santo, que habita em nós e que é a garantia da nossa salvação, da nossa filiação a Deus, intercede por nós, nos leva à presença de Deus, o mesmo Espírito Santo. Aqui está, portanto, a arca. Este é o testemunho de Deus em nós, a presença do Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito Santo, este não é de Deus. E se tem o Espírito Santo, este Espírito de Deus atua e a sua vida jamais é como a dos demais ao seu redor. A sua vida é santa, tem manifestações de Deus. Meu irmão, olhe para o espelho, que é a palavra de Deus, e verifique a sua vida. Você tem manifestações do Espírito Santo de Deus em você? Você tem a pureza, a santidade de Deus, que é trazida pelo Espírito Santo? Verifique. Se você não tem, tome cuidado. É hora de buscar ao Senhor. Amém.